também o risco do fator Pablo Marçal para as eleições de 2026, segundo um historiador. Vamos entender aqui direitinho. Em entrevista à Carta Capital, João César de Castro Rocha defendeu que a Justiça Eleitoral barre a candidatura do ex-coach. Reportagem da Ana Luísa Basílio e da Thaís Reis Oliveira. O historiador João César de Castro Rocha recorre a analogias para explicar a diferença entre Jair Bolsonaro e o candidato à prefeitura Pablo Marçal, do PRTB, que tem crescido nas pesquisas de interação de voto e gerado apreensão da família do ex-presidente. Para Rocha, embora Bolsonaro se apresentasse ao eleitorado como antipolítico, ele fazia parte do sistema que criticava, foi deputado por 27 anos e desfrutava das benesses dessa relação, uma espécie de parasita dominante que depende do hospedeiro. Marçal, por sua vez, seria o parasita que mata o hospedeiro, já que o interesse do ex-coach seria colonizar a política a partir da economia da tensão, o que pode colocar em risco a soberania nacional. João César de Castro Rocha foi convidado do programa Direto das Eleições na quarta-feira, no canal da Carta Capital. Ele é autor de obras como Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Bolsonarismo e da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico, de 2023. O professor falou sobre a necessidade do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de barrar a candidatura de Marçal por abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e desobediência. Para alguém ser freado pelo sistema político, é necessário respeitar as regras do jogo. Ele entrou para desrespeitar as regras, avalia ele. Se nós permitirmos, será mais grave do que a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Assim, prossegue Rocha, há uma tarefa histórica diante do TRE de São Paulo. Nunca alguém cometeu tanto crime de desobediência em uma eleição brasileira. O Código Eleitoral está absolutamente descaracterizado. Não basta, porém, retirar o empresário da eleição paulistana, de acordo com o professor. É indispensável que ele seja considerado inelegível por 8 anos. Se não ficar claro que a Justiça Eleitoral não permitirá o desvirtuamento do processo eleitoral, em 2026 o Brasil será a antessala do inferno, porque acontecerá um milagre, o mais perverso de todos, a multiplicação de Pablos Marçais, advertiu João César. Nenhum país resistirá à tensão social e à desmoralização das instituições causadas pela proliferação dos Pablos Marçais. Fala, Estúdio Arte! Vamos lá, gente, cadê os Pix? Vamos fazer aí contribuições. Vamos ver um trecho dessa entrevista da Carta, que a gente pode mostrar aqui. E eu quero abordar com vocês aqui um pouco do que o João César fala, porque eu acho interessante aqui o que ele pode contar aqui pra gente. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, vamos ajudar. Pinguem Pix, pinguem Superchats, ajudem a nossa live a manter aqui o trabalho. Vamos ouvir aqui um pouquinho do professor. Você tinha que chegar no produto antes do remarcador, para você pegar o preço anterior. Esse era o Brasil. Então, a estabilidade da moeda, de fato, é uma conquista fundamental da nova república. Outra conquista fundamental da nova república, que é inédita na história do país, apesar de todas as críticas necessárias ao sistema político brasileiro. De 1989 a 2022, nós tivemos 10 eleições presidenciais em que o resultado das urnas foi respeitado. Houve 2 impeachments, e não vamos agora discutir a natureza deles. Houve 2 impeachments e a democracia não acabou. Isto é, não houve uma intervenção militar. Houve uma tentativa orquestrada de golpe com apoio das Forças Armadas. Todos os comandantes dos quartéis que permitiram aquelas aglomerações deveriam estar presos. O almirante da Marinha, o almirante Garnier, deveria estar preso. Todos os generais que apoiaram o golpe, a tentativa de golpe, deveriam estar presos hoje. Mas, apesar de tudo, o resultado foi legitimado. Hoje nós nos encaminhamos para a segunda metade do segundo ano do governo Lula e recebemos uma notícia incrível, apesar de todas as dificuldades, de Roberto Campos Neto no Banco Central, de Arthur Lira, o chantageista maior da República, na presidência da Câmara. O Brasil, no trimestre anterior, foi o segundo país do mundo a ter o maior aumento do PIB superior à China. Olha, Ana Luísa, se alguém dissesse isso há 6 meses atrás, pareceria e seria internado na Casa Verde do alienista do Machado de Assis. O que o Pablo Marçal representa, então? A minha proposta para a nossa reflexão. O Pablo Marçal representa, pela primeira vez na política brasileira, no nível majoritário,
uma tentativa radical de colonização da política pela economia da atenção. Isto quer dizer que nós precisamos, já ao pensar no caso do Pablo Marçal, compreender que ele é um parasita que matará o hospedeiro, o próprio sistema político. Se vocês quiserem, depois a gente fala mais para destrinchar a economia da atenção. Pois é, eu queria até pegar esse ponto, era justamente uma coisa que eu venho refletindo, né? Ouvindo Pablo Marçal e ouvindo também, lendo um pouco os comentários das pessoas nas redes sociais, né? Ele, de fato, ele se vangloria muito de ser essa pessoa fora da política, né? O tempo inteiro ele fala, né? Um empresário, um ex-coach, ele se gaba, né? De não fazer parte do sistema político e, no caso do Ricardo Nunes, de não ter a máquina pública na mão. Professor, isso de alguma forma seduz um eleitorado, né? Porque a gente vê que tem um crescimento aí do Pablo Marçal nas últimas pesquisas eleitorais. Primeiro, eu queria saber se o senhor acha que essa narrativa é um dos fatores que está impulsionando o Pablo Marçal, né? Do tipo, eu sou o salvador, eu não sou o político, portanto, eu vou conseguir trazer novidades ou atender melhor aos anseios dessa parcela que vai com ele, se isso de fato é um fator, e se ao mesmo tempo, professor, isso não é uma estratégia ruim para ele, porque ele vai fazer parte do mesmo sistema político que hoje ele se diz contra. Como é que o senhor vê esse jogo de intenções? O que está por trás disso? Isso é tão importante, Ana Luísa, obrigado. Essa é uma contradição que o Pablo Marçal, em breve, vai pagar um preço alto por ela. Ótima observação, nem todo mundo tem visto isso, Ana Luísa, porque, no primeiro momento, o discurso antipolítico ele tem uma aderência forte no Brasil, e sejamos honestos, porque o nosso sistema político está longe, mas anos-luz de ser ideal. Os privilégios que, por exemplo, o judiciário e o legislativo se autoatribuem, salários exorbitantes, adicionais, inacreditáveis, aposentadorias especialíssimas, uma série de benefícios que quase os tornam uma outra casta em relação à sociedade. Então, todo político que se apresenta desde o Fernando Collor de Mello, 1990, a Nova República só tinha 5 anos, o Fernando Collor de Mello foi tornado um personagem antissistema num programa que era o Globo Repórter, da Rede Globo de televisão, em que a chamada era o Caçador de Marajás. Fernando Collor de Mello, filho de um senador, Arnon Collor de Mello, que, aliás, assassinou outro senador no Senado, vocês sabem disso, não é? Ele pegou um revólver, deu um tiro e matou um senador. Família dona dos meios de comunicação de Alagoas. Este senhor se apresentou como um senhor antissistema. Então, desde o Fernando Collor de Mello, isso sempre se repete. Recordemos que, durante muito tempo, que o PT, desde a sua fundação, 1980, até chegar ao poder federal, em 2002, o PT se apresentava não como antipolítico, o PT nunca se apresentou como antipolítico, mas o PT se apresentava como um partido político que tinha uma visão alternativa do exercício do poder. Vocês se recordam? Sim. Então, esse discurso é o mais longevo da Nova República. Então, claro, ele tem uma aderência imediata, porque ele aparece como uma figura nova, figura antissistema. Nisto ele não tem novidade. Mas o Pablo Marçal, da maneira como ele se apresenta, da maneira que ele fala dos outros... Agora, por exemplo, para me preparar aqui para a nossa conversa, em homenagem a vocês, eu assisto todas as entrevistas do Pablo Marçal. Assisti agora a sabatina do UOL. Ganhar um adicional de insalubridade, professor. Não é? Eu mereço vocês terem que mandar para minha casa uma caixa de não é? uma recompensa. Ele disse, Ana Luísa, ele disse o seguinte agora, que se o Tarcísio de Freitas não aceitar a trégua que ele propôs, então ele já está revelando publicamente um acordo de bastidores. Isso é um sinal, não apenas para o Tarcísio, pode, na hora da lacração, parecer bom. Para o sistema político, saudades, Rita. É uma bandeira vermelha. Gente, estamos trazendo essa análise excelente do nosso querido professor João César. Vamos mandar Pix agora, gente, para contribuir no folhademocrata@gmail.com. Vão lá no aplicativo de banco. Precisamos apenas de R$31 de Pix. R$20 vocês levam um livro. Vamos lá para a gente poder fazer bem esse trabalho e ouvir o excelente professor João César. Vermelha. Ele está revelando numa sabatina do UOL um acordo de trégua que ele fez com o Tarcísio de Freitas. E ele foi ali e disse, se o Tarcísio de Freitas não voltar atrás, acabou a carreira política dele. Ele não se reelege nem governador do estado de São Paulo.
As declarações na mesma sabatina do UOL, que ela achou muito boa, achei a melhor de todas até agora, porque todas as inconsistências e impossibilidades do plano de governo ficaram claras. Por exemplo, ele disse: a região administrativa da cidade de São Paulo terá uma subprefeitura, são 96. A jornalista Raquel Londin, que teve um ótimo desempenho, mostrou para ele quanto que isso custaria. E perguntou se não era contraditório para um político antissistema criar 96 subprefeituras. Hoje há 32 ou 36. Confira, eu não tenho certeza, mas ele ia dobrar o número. Ele disse não. Olha a resposta que ele deu, Ana Luísa. Ele disse não, porque assim eu vou ter as câmaras de vereadores na minha mão. Thaís, pode lacrar, pode dar um corte, mas o Pablo Marçal, sem se dar conta, é o típico malandro que se enreda na própria malandragem. O Pablo Marçal, sem se dar conta, ele está mostrando para o sistema político que só tem bandeira vermelha, só tem red flag. Sim. Quer dizer, a possibilidade dele ter apoio, eu acho que vai se reduzindo nesse sentido. Essa questão muito... Há outros 2 pontos eu menciono depois. Esse é o grande professor João César de Castro Rocha, gente, fazendo uma análise muito interessante, muito abrangente sobre o risco que nós temos de Pablos Marçais na política. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros. Temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.